Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição também, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção para você. E, gente, antes de irmos ao primeiro relato, né, desta coletânea, eu queria muito pedir a opinião de vocês. Agora eu estou usando uma luz profissional, nossa, nem pode olhar para a luz, eu olhei... Ai. Inclusive foi por causa disso que não teve vídeo ontem, porque estava escrito de todo tamanho na embalagem: não olhe para a luz dessas luzes aqui, porque elas são profissionais. Aí o que a Pateta que fez? Ela olhou. Gente, eu fiquei com um negócio na vista meio que a tarde toda e me deu uma dor de cabeça. E agora eu olhei, mas foi rapidinho. Ontem foi mais porque eu estava ajeitando a posição. E, nossa, elas são muito, muito profissionais mesmo, gente. É bizarro, porque, tipo assim, dá pra eu aumentar a potência delas. E aí, eu coloquei no fraquinho. Tipo, ela vai de 0 até 100. Eu coloquei 3% cada uma, porque são duas. E, assim, pra mim, tá bom. Dá pra ficar um pouco mais escuro. E aí que eu quero ver a opinião de vocês. Vocês querem o ambiente mais escuro, porque eu consigo deixar mais escuro, por exemplo, atrás e deixar eu mais iluminada. É só eu chegar um pouco pra frente. Ou então é só eu botar a luz um pouco mais em cima de mim. E tem como eu deixar o cenário mais, assim, tudo mais claro. Aí coloquem nos comentários como vocês preferem. Assim, eu confesso que eu acho mais legal um pouco mais escuro, né? Só que eu fiquei com medo de abaixar muito a luz e ficar escuro demais. Aí vocês coloquem aí nos comentários como vocês preferem, né? Porque querendo ou não, gente, eu tenho o meu gosto, mas é vocês que assistem, né? Então, assim, eu tenho que ir um pouco na onda de vocês. Então aí vocês colocam aí como vocês gostam. Assim, mais a luz mais baixa, a luz mais alta. E coloca aí, porque agora eu consigo mexer nisso assim. Ó, muito tecnológico, né? Estamos modernizando. Mas bom, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato, que se chama A História da Moeda. Vamos lá. Tá, esse é o título e tem o subtítulo: Brincamos com a moeda e algo respondeu. Oi, Leandra, eu comecei a assistir os seus vídeos e criei coragem para mandar o meu relato. Não vou usar os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas e nem o meu. Eu tinha 12 anos e era uma fase em que tudo parecia normal demais para esconder algo errado. Eu andava sempre com 4 amigas e éramos inseparáveis no recreio. Eu e uma delas, que vou chamar de Juliana, sempre acreditamos em coisas sobrenaturais. Já as outras duas sempre achavam graça e diziam que era bobagem. Um dia, por curiosidade, resolvemos brincar com o jogo da moeda. A regra era simples: cara significava sim e coroa significava não. Fizemos algumas perguntas sem importância, rimos nervosas e depois de um tempo decidimos parar. Achamos que era só uma brincadeira idiota. Então guardamos a moeda e fomos embora. Mas a sensação de que algo tinha sido interrompido nunca foi embora comigo. No dia seguinte, precisávamos fazer um trabalho escolar e ficamos na escola depois do horário. O lugar já estava quase vazio quando fomos para o laboratório. E eu sempre achei aquele espaço estranho, meio fechado, sabe? Silencioso demais, com um ar um pouco pesado. Bom, no começo tudo parecia normal. Eu e a minha amiga Maria ficamos de costas para uma pia que havia no laboratório. A Juliana já tinha ido embora e restavam apenas eu, Maria e Lorena. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. E ninguém falava. Era como se o ambiente não permitisse barulho. Até que, de repente, a Lorena parou de escrever. Ela estava de frente para a torneira e o rosto dela perdeu a cor assim, ó, num estalar de dedos, na hora. Os olhos se arregalaram e ela não conseguia falar direito. Quando finalmente conseguiu, ela disse quase que num sussurro que a torneira estava se mexendo.
Era daquelas torneiras que precisavam ser giradas com força. E antes que eu ou a Maria pudéssemos virar totalmente, ouvimos um barulho metálico, um rangido lento. E quando eu olhei, eu vi a torneira se movendo sozinha. Sabe, girando devagar, como se alguém invisível estivesse segurando. Não caiu água, ela só se mexeu. E é claro, o pânico foi imediato. Gritamos e saímos correndo do laboratório sem olhar para trás. Eu lembro que o meu coração parecia querer sair pela boca. A sensação era de que algo tinha nos observado o tempo todo. E ali, finalmente, aquilo decidiu se mostrar. Lembro que fomos contar ao zelador e ele nos ouviu em silêncio e disse que não sabia explicar aquilo. Mas o jeito como ele ficou sério, evitando olhar diretamente para nós, me deu mais medo do que qualquer outra resposta. No dia seguinte, eu contei tudo para a Juliana. E mesmo com medo, nós resolvemos voltar ao laboratório. E assim que cruzamos a porta, fomos atingidas por uma sensação horrível. Era um frio repentino, um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Parecia que estávamos invadindo um lugar onde não éramos bem-vindas. Não ficamos muito tempo. E antes de sairmos, o zelador nos chamou e disse algo que me arrepia até hoje. Ele disse que no turno da noite ele escutava gritos vindo do laboratório. Não eram vozes claras, eram sons abafados, como se fossem pedidos de socorro. E disse que aquilo acontecia já há uns bons anos. Bom, depois desse dia, nunca mais voltamos ao laboratório. E até hoje eu me pergunto se aquilo tudo começou quando jogamos a moeda ou não. Porque no fundo parecia que algo respondeu, sabe? Pode ser que sim, né? Aí o relato acaba por aqui, ó. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. Então, eu fiquei pensando no seguinte, deixa eu só beber um pouquinho aqui. Tipo assim, eu acredito que essas brincadeiras, gente, isso é muito perigoso. Essa da moeda, inclusive, eu sei de tirar a sorte, né? Na cara coroa, assim, tirar a sorte. Agora, essa de, tipo, espíritos te responder, eu não sabia, não. Então, é a primeira vez que eu escuto falar. Mas eu acho que essas brincadeiras é uma coisa muito, muito perigosa. Porque, às vezes, você pode não conseguir invocar nada, o que é muito bom, né? Você não conseguir invocar nada. Mas eu acho que... E se você invocar? Como que você vai desinvocar? Acho que essa palavra nem existe, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. E depois que o trem vem? Como que o trem volta? Eu penso muito nisso, então tem que ter muito cuidado, tá? Isso me lembrou muito uma escola que eu estudei do pré até metade da quarta série, que inclusive era uma escola que eu amava, eu só parei de estudar nela porque ela fechou. E aí, essa pequena época, né, do pré até a metade da quarta série que eu estudei, ela já não era mais, mas no passado ela era um colégio de freira, né? E a dona era uma freira, enfim. E aí aconteciam umas coisas bem bizarras lá. Eu acho que hoje a escola tá fechada, né? Eu não sei como que funciona, mas é um lugar bem, bem interessante. Se eu tivesse autorização um dia, eu filmaria lá pra vocês. Fica um pouco perto da onde a minha família mora, que também não é muito longe de onde eu moro, porque minha cidade não é muito grande. Mas, gente, é um lugar bem... Assim, quando eu estudei lá, principalmente quando eu estudava à tarde. Eu estudei à tarde no pré. E olha que eu tinha, tipo, 5, 6 anos, eu acho, eu lembro. E aí, à tarde, só tinha o pré. As outras turmas eram tudo de manhã. E, gente, a gente viu umas coisas... Eu falo a gente, porque eu e as outras crianças também. A gente viu uns negócios bizarros naquela escola, porque ela era muito grande. Bom, pra época eu achava grande, né? Hoje em dia, não sei. Mas, nossa, tinha umas coisas bizarras, assim, aparecia dentro do banheiro, enfim. E a gente morria de medo, mas era um lugar legal pra estudar. Nossa, ai, gente, quando eu tive que sair de lá pra ir pra outra escola, eu chorei tanto, mas tanto, mas tanto, porque eu amava aquela escola. Mas, enfim, vamos pro próximo relato, que se chama O Dia que Brincamos com o que Não Devia e Algo Aconteceu com a Minha Irmã. Vamos lá. Oi, Li, tudo bem? Me chamo... Ai, deixa eu ver se pode falar o nome. Pode, é porque o nome dela é um nome diferente. Me chamo Vérica, e inclusive é diferente e muito bonito. É tipo poder, imponência, sabe? Enfim, tipo, chegou chegando, gostei do nome dela. E você pode falar o meu nome e se aparecer mais algum, você pode falar também.
Eu sou de uma cidade do Pará e sou apaixonada pelos seus vídeos. E resolvi mandar para você, pois amo os seus vídeos e a forma que você conta eles. Gente, antes de continuar, se vocês estiverem escutando tipo um zumbido no fundo, releve. É porque a Eva, minha robozinha, tá aspirando a casa e eu fico sem jeito de fechar a porta aqui da onde eu gravo por causa dos meus gatos. Eu tô sozinha em casa e eles têm muita implicância com ela. E teve uma vez que o rabo do Jorginho, gente, quase que aconteceu uma tragédia. O rabo dele enroscou no negócio dela, mas é porque eles ficam em cima dela, ficam querendo bater nela. E ela é uma robô, ela nem sabe o que tá acontecendo. E aí ela avisa quando tem alguma coisa mexendo nela. E aí eu tenho que ficar esperta pra ir lá correndo se eu precisar, tá? É por isso que provavelmente vocês vão escutar um zumbido, tá? Me perdoem, por favor. Mas voltando aqui à história. Bom, como eu já disse acima, algo aconteceu com a minha irmã. Mas para que todos entendam, eu vou explicar a nossa infância um pouco, sabe? Somos daquela época que a rua ficava cheia de crianças. Época, né, que não tinha celular. Enfim, éramos daquele tipo de crianças que brincava de absolutamente, assim, de tudo. Era esconde-esconde, pular elástico, e assim, ficávamos até tarde da noite. Até que um certo dia resolvemos criar um tipo de tabuleiro Ouija. Gente, a ideia. Gente, vai jogar amarelinha, minha filha? Enfim, acho que é assim que chama. Pegamos um papelão, escrevemos ali o alfabeto e também colocamos outras coisas. E fizemos isso no intuito de invocar algo, entre aspas. Criança, né? Sabe como que é? E éramos em torno ali de umas 8 crianças com a faixa de idade de 10 a 12 anos por aí. Enfim, fomos para baixo de uma mangueira no quintal ali da minha casa e lá começamos. Começamos, né, a jogar. Colocamos o papelão no meio, minha irmã segurava a vela e colocamos um copo no meio do papelão para ele andar, sabe? E aí todos colocamos o dedo no copo e começamos a perguntar. E aí a primeira pergunta foi: tem alguém aí? E pasmem, o copo andou pro sim. Nisso, todo mundo começou a ficar com muito medo, mas como tinha uns meninos meio traquinos lá, pensamos que foram eles, né, que tivessem, sei lá, empurrado o copo com o dedo. Nisso, colocamos o copo no meio e repetimos a pergunta. Porém, dessa vez, eu fiquei olhando para ver se ninguém ia empurrar o copo. E mesmo ninguém empurrando, o copo andou. E dessa vez ele se moveu com uma força surreal. E nisso começou a ventar muito, todos nós começamos a correr, só que menos a minha irmã Vitória. Ela, por outro lado, ficou lá, sentada, com a vela na mão. E com todo aquele vento que estava, gente, a vela não apagava. Eu fiquei chamando ela a todo momento, sabe? Vitória, Vitória, vem pra cá, Vitória. Só que ela nada, ela só ficava sentada lá. Então eu tive que ir até ela. Levantei o rosto dela e tentei conversar com ela, mas ela não me respondia. Como a Vitória sempre foi aquele tipo de criança meio brincalhona, sabe? Eu pensei que ela estava fingindo. Então começamos a meio que bater nela, sabe? Não bater com força, mas meio que dar uns beliscãozinhos assim pra ver se, né, ela se mancava. Até que um dos nossos amigos virou e falou: Ó, quero ver se ela não vai responder agora. E nisso ele deu um tapa, mas um tapa com tanta força no rosto dela. E aí ela começou a rir. Só que ela não ria normal, ela ria de uma forma assustadora. Isso deixou todos apavorados e todos começaram a correr, mas eu não podia correr, né? Era minha irmã. Então eu fiquei lá com ela. Me aproximei mais e falei: Vitória, para com isso, Vitória, você tá me assustando. Para de graça, não tá vendo que a brincadeira já acabou? E ela nada. Então eu peguei a vela que ela segurava e até queimei o cotovelo dela. Sim, gente, eu queimei a minha irmã, porque na minha cabeça, né, a dor ali da queimadura ia fazer ela responder, não é mesmo? Né, querendo ou não, dói, né? Bom, e foi aí que ela me olhou e deu outra risada. Só que aí, gente, nesse momento eu corri. Nisso que eu corri, eu joguei a vela e aí ela apagou. Finalmente a vela apagou. E assim que a vela se apagou, a minha irmã praticamente caiu. E lá ela ficou.
E eu, que já estava um pouco afastada, porque corri, fiquei olhando ela de longe. E eu consegui ali observar que aos poucos ela foi se levantando. Aparentemente era a minha irmã ali naquele momento, então eu fui até ela e perguntei se estava tudo bem. E perguntei por que ela estava fingindo. Mas adivinhem só, ela não se lembrava de nada ali. De nada. Ela só se lembrava de quando nós começamos a brincar. Mas o restante, ela não lembrava. Bom, Li, esse é o meu relato, desculpa os erros ortográficos e gostaria de saber a sua opinião e a opinião dos seus seguidores. Amo seu canal e espero que leia um dia. Beijos pra você e pros seus gatinhos. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E é aquilo que eu falei, né, gente? Tem que ter muito cuidado com essas brincadeiras, porque, assim, a minha opinião, eu acho que vocês sem querer... Não é sem querer, né? Porque vocês quiseram. Mas eu acho que na cabeça ali de criança, ainda mais pela idade, sei lá, vocês devem ter pensado, só vai responder as nossas perguntas. Porque, querendo ou não, também, né, gente, são crianças. Então, na cabeça de criança, só vai responder o que a gente tá perguntando. Não pensa além, né? E se incorporar em alguém, e se possuir a pessoa e depois não sair, a pessoa ficar possuída? Porque o que que eu penso, né? E se o negócio não tivesse saído da sua irmã? Pensa, gente, pensa a bola de neve que isso não ia virar. Porque eu não sei se eu já cheguei a ler esse relato que eu tô me recordando aqui, ou se eu escutei isso em um outro canal. Mas eu já vi um relato que, assim, de uma brincadeira dessa, a pessoa ficou assim, ó, anos e anos e anos para conseguir tirar o que agarrou nela durante ali a brincadeira. Então, assim, é por isso que tem que ter muito, muito cuidado com essas brincadeiras. Eu acho que o ideal é não fazer, né? E, inclusive, eu acho que quando eu tiver filhos, vai ser uma coisa que eu vou instruir muito, porque, querendo ou não, a gente tem controle das crianças, assim, dentro da nossa casa, né, gente? A gente ensina educação e tudo mais, mas na escola, na rua, brincando, criança vai aprontar. Então, assim, é bom ensinar essas coisas também, sabe? Ó, cuidado, não vai brincar com essas coisas sobrenaturais, porque depois isso arruma um problema, às vezes por anos, que pode arruinar a vida da pessoa. Porque eu sempre penso por esse lado, né? Já pensou se o negócio não tivesse saído da sua irmã? E aí ela tivesse ali ficado anos e anos com isso agarrado no corpo dela. Enfim, né? Porque a gente já viu uns relatos aqui que essas coisas de possessão pode destruir a vida de uma pessoa durante muitos anos, né? Igual teve o relato daquela moça, né? Que teve até parte 1 e parte 2. Eu não vou me recordar o título agora, mas que ela ficou durante muitos e muitos anos. E aí ela conta como a vida dela foi arruinada. Ela perdeu dentes, cabelo, emagreceu muito. Então, assim, tem toda uma problemática, né, por trás. Então, por isso, gente, que é muito perigoso esse tipo de brincadeira. Mas, bom, de qualquer forma, olha, um beijo, tá? Muito obrigada. E nós vamos para o próximo relato, que se chama Nunca Brinque com o Nome das Entidades. Vamos ver. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá certinho. Oi, Leandra, tudo bem? Eu prefiro não dizer o meu nome real, então você pode me chamar de Carla. Assisto seus vídeos faz pouco tempo, mas já estou completamente viciada. Sempre que eu vou fazer alguma coisa e que eu possa estar te assistindo, pode ter certeza que eu irei. Bom, desde pequena eu sempre amei contos paranormais e contos de terror. Então, né, ela já é familiarizada com histórias sobrenaturais. E bom, você pode ler despreocupada em relação aos nomes. Eu fiz questão de trocar todos. E sem mais enrolações, eu vou contar o meu relato. E desculpa, pois ficou extremamente longo. Não ficou não, ele ficou pequenininho. Mas tá bom. Vamos lá. Vou começar. De um tempo atrás... entendi. Vou começar de um tempo atrás só para o texto ter mais lógica. Há pouco tempo eu comecei a andar com um menino que aqui vamos chamar ele de JP. Ele tinha mania de falar Exu ou Exu Sete Caveiras para tudo e todos que faziam algo errado. Tipo, se alguém derrubasse algo e quebrasse, era motivo de xingamento. Ele usava como xingamento? Meu Deus. Bom, após os 2 meses andando com o JP, eu também comecei a falar. Mas eu acabei passando um pouco do limite. Eu falava toda hora por qualquer mínima coisa que acontecesse. Depois do ocorrido, sei o quanto isso pesa no mundo espiritual, pois não é legal chamar o nome de uma entidade toda hora, em vão ou com sentido ruim.
Bom, havia passado ali uns 3 meses e já era dezembro, e a minha colega estava fazendo aniversário. Ela havia convidado a gente, eu e mais 3 colegas, e havia marcado ali das 12, não entendi. Tá, ela havia convidado a gente, e beleza, ela convidou eu e mais 3 colegas, e ela marcou ali às 12 horas. Aí depois desmarcou para as 14, depois para as 14h30. Só sei que chegamos lá por volta das 15 horas. Pois fui buscar cada um em suas casas e ficamos lá no condomínio esperando a Aninha por uns 5 minutos. Ah, tá, a menina convidou eles para casa dela. E aí eu lembro que no dia, por conta do atraso dela, estávamos todos bem chateadas, pois ela havia desmarcado ali e marcado várias vezes. Até que finalmente ela chegou e eu já cheguei a falar brincando: "Ô, seu Exu, você desmarcou várias vezes e ainda atrasou? Você é uma desgraça mesmo, né?" E aí todos riram, pois eu falei isso na brincadeira, sabe? Em tom de brincadeira. Mas parece que a entidade não gostou. Bom, brincamos bastante e depois voltamos para casa por volta de umas 19 horas. Uma semana depois, ela nos convidou para irmos de novo. Quase todas concordaram. E Julinha precisou levar a prima dela, que tinha a mesma faixa etária que nós. Ninguém ligou, pois a menina era muito divertida, e então, novamente, eu busquei essas 3 colegas. 2 eram amigas minhas e a terceira era a prima desta colega. Fomos, brincamos, rimos, e quando deu por volta ali das 5, 6 horas, a mãe dessa coleguinha, dessa colega, né, a Aninha, que chamou a gente, precisou ir atender um cliente. E eu lembro que, assim, todas nós ficamos bem chateadas, pois queríamos brincar mais. Então decidimos que todas nós iríamos para a minha casa. Então nós fomos. Comemos, rimos e as tias de Julinha chegaram para buscar elas. Então só ficou eu, Aninha e a Malu. Quando foi por volta das 9, estávamos todas no meu quarto. Até que a luz principal, que era a lâmpada do teto, estava desligada e apenas o LED do meu espelho estava ligado. Eu estava de costas para o espelho e as minhas 2 colegas estavam de frente para mim e para a janela. Enquanto estávamos rindo, a Malu para e simplesmente fica pálida e paralisada. Eu perguntei se ela havia visto algo, pois ela ficou muito estranha. Ela simplesmente gritou e apontou para a casa que tem na frente da minha, que raramente tem as janelas abertas ou você ver alguém, sabe? E o grito foi de tipo: "Olha, é um homem, mas é um homem muito alto mesmo. E ele é muito grande e usa um chapéu e um terno." Nisso eu me movi e olhei pela janela. E realmente era um homem que estava na janela daquela casa. Incrédula, eu peguei o meu óculos de grau e fui ver. Quando eu reparei bem, a sombra ou, né, o que lá que tenha sido aquilo, desapareceu misteriosamente. O clima do quarto ficou bem pesado e a noite ficou mais fria e mais escura do que estava antes. Também havia algo no céu. Era algo como se fosse um meteoro ou coisa do tipo, mas não era um meteoro. Era uma luz que mudava de um azul para um amarelo e assim variava. Nós ficamos com muito medo, começamos a rezar o credo, a Ave Maria, o Pai Nosso, tudo que vinha na mente. Somos muito religiosas e sabemos tudo que é oração, então rezamos até em latim, orações pagãs, cristãs, hinduístas e etc. Também jogamos alfazema no quarto todo, e assim o clima foi aliviando e um tempo depois elas foram para casa, pois estava perto da hora de dormir. Quando eu me deitei para dormir, eu estava com muito medo, então eu chamei a minha mãe para dormir nessa noite comigo. Ajeitei a cama, tomei um banho e fui dormir. Coloquei um tapa-olho, mas sempre fica uma fresta, sabe? Inclusive, isso é um detalhe importante. Bom, peraí. Ah, tá. Entendi agora. Ela colocou um tapa-olho. Ah, entendi. Não era, a fresta não era no tapa-olho. Tipo, ela colocou um tapa-olho, mas na porta ali do quarto sempre fica uma fresta. E essa fresta fica aberta caso eu acorde de madrugada precisando de algo. E durante essa noite eu acordei entre umas 5, 6 vezes.
E sempre que eu olhava pela fresta, eu via um homem muito alto. Esse homem usava um terno e um chapéu. E ele ficava me encarando no canto da minha porta. Bom, Lia, tentei resumir ao máximo. E você, o que acha disso? Acha que foi uma brincadeira delas que afetou o meu psicológico ou foi realmente algo sobrenatural? Foi isso, beijos. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Então, eu acho que foi algo sobrenatural, né? Porque, tipo assim, gente, é que assim, não é nem questão de você ter ficado ali chamando, enfim, porque não são coisas ruins, entendeu? Não é igual, por exemplo, você começa a chamar, sei lá, demônios e coisas do tipo, aí esses demônios aparecem e ficam te perturbando. Eu sei que muitas religiões, às vezes, pregam que, né, Exu, Pombogira, enfim, são coisas ruins, são coisas demoníacas, mas eles não são, entendeu? Então, você chamar não é bem o problema, entendeu? Tipo, meu Exu me ajuda, ou abra meus caminhos, ou sei lá, você tá sentindo que alguém está sendo falso com você, me mostre quem tá sendo falso comigo, me mostre em sonho e tal. Fazer esse tipo de coisa, você não tá sendo desrespeitosa. Agora, você usar, né, a palavra ali como se fosse um xingamento, tipo, igual a gente xinga coisas ruins, esse é o problema, entendeu? Acho que é aí que você ou vocês, né? Não sei se as outras também faziam isso, meio que pecaram, né? Vamos dizer assim. E aí talvez meio que apareceu pra te dar um susto pra você parar, entendeu? Mas não é porque você chamou, eu acho que mais foi pela questão do desrespeito, né? Porque querendo ou não foi desrespeitoso. Mas eu acredito que tenha sido algo sobrenatural e não algo da sua mente. Deixa eu só ver se tá certinho. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá certinho? Bom, o próximo relato, gente, se chama Ele se escondeu comigo. Oi, Leandra, esse é um relato pessoal. Sou muito fã do seu canal e conheci há pouco tempo e me apaixonei pela forma como você conta os relatos. Você virou a minha distração diária e obrigado por manter esse espaço. Bom, isso aconteceu quando eu tinha 11 anos. Hoje tenho 18 e ainda lembro de tudo com muita clareza. Eu só ia para a casa do meu primo aos sábados e domingos. E era sempre a mesma rotina. A gente ficava na rua brincando ali com o pessoal da vizinhança até dar a hora ali de ir embora. Nada fora do comum, coisa normal de criança. A brincadeira que a gente mais fazia era esconde-esconde. E naquele dia tinha mais gente do que o normal. Geralmente eram poucas crianças, mas dessa vez devia ter umas 15. Alguns eu conhecia bem, outros só de vista, mas ninguém parecia estranho ou fora do lugar. Na primeira rodada, eu fui o que contou. Na segunda, eu me escondi com meu primo e consegui me salvar. Na terceira rodada, outra pessoa ficou contando. E quando a contagem começou, todo mundo saiu correndo. E o meu primo correu junto com outras pessoas e eu acabei ficando para trás, meio que ali no meio da confusão. Quando eu percebi, já não sabia mais para onde ele tinha ido, então, sem opção, eu resolvi me esconder sozinho. Fui para perto de uma árvore que ficava ali na rua. Não tinha mato, não tinha nada de diferente, era só um tronco mais grosso, né, que dava para se esconder atrás se você ficasse bem paradinho. Quando eu cheguei ali, já tinha um menino que estava escondido atrás do toco. Então eu não estranhei. Ele só parecia, sei lá, mais um menino brincando. Não falou nada estranho, não fez nada estranho. Ele só fez um gesto com a mão, pedindo para eu ficar mais quieto e não aparecer. Coisa, né, normal de esconde-esconde. A gente ficou ali escondido por um tempo, não sei dizer quanto tempo foi, pois quando você é criança você perde um pouco, né, a noção de tempo, é fácil, né, perder. Então depois de um tempo eu comecei a achar que tinham esquecido da gente. Não ouvia ninguém correndo, ninguém chamando o nome, nada. Então eu virei para ele e falei que era melhor a gente ir, né, para bater o nosso nome, senão a brincadeira não ia acabar nunca. Então ele concordou, como se fosse óbvio. Nós saímos juntos, andando normal, lado a lado. Quando viramos a esquina, a pessoa que estava contando me viu e correu. Então ele chegou primeiro, bateu e falou o meu nome. Só que assim,
ele só falou o meu nome. Na hora eu virei para o lado para falar alguma coisa e adivinhem só, o menino não estava mais ali. Eu não vi ele sair, eu não ouvi passos, não vi ele dobrar a esquina. Ele simplesmente não estava mais comigo. Eu achei estranho, mas não falei nada. Até porque criança, né, não fica pensando muito nessas coisas ali na hora. Então fui para a roda onde todo mundo ali estava se juntando. E quando eu falei, e quando eu cheguei lá, né, eu falei: "Ô, gente, ainda falta um". Então eles me olharam meio confusos e perguntaram, né, quem? Quem tá faltando? Então eu comecei a falar das características, falei de como ele estava vestido, de como ele falava, de onde a gente tinha se escondido. E eu falei com toda a certeza do mundo, porque eu tinha acabado de estar com ele. Mas ninguém reconheceu. Ninguém. Um olhava para o outro, alguns até riam achando que eu estava brincando, e outros diziam que não lembravam de ninguém assim. Teve gente que falou que a contagem tinha batido até certinho desde o começo. Mas quanto mais eu insistia, mais estranho o clima ficava. Até que alguém falou: "Não tinha mais ninguém escondido, só tinha você, só faltava você". E ali no meio da roda, eu senti uma coisa ruim. Não foi imediato. Foi aquela sensação de que algo não encaixa, mas você não sabe explicar o quê. Porque eu sabia que eu não tinha me escondido sozinho. E até hoje, quando eu lembro desse dia, o que mais me perturba não é o menino ter sumido. É o fato de que ele esteve ali comigo e falou comigo. E mesmo assim, para todo mundo, ele nunca existiu. Enfim, esse foi o meu relato. Eu tenho vários outros para contar, pois na minha infância eu via muitas coisas estranhas que até hoje eu não sei explicar. Eu espero um dia poder enviar mais para você. Um abraço, sou seu fã e queria muito saber a sua opinião sobre o que pode ter sido. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Eu acredito que assim, é igual você falou, né? Na sua infância você via muitas coisas. Então, provavelmente você é médium. E querendo ou não, mesmo que na fase adulta, né, você não veja nada, não sinta nada, vamos botar aí uma situação hipotética, às vezes é porque você não desenvolveu, mas quando a gente é criança e é médium, você querendo ou não, você vê as coisas, porque quando você é criança, você tá mais perto do lado de lá, né, que foi de onde você veio, do que quando você é adulto, que aí você já tá mais pra lá, entendeu? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, é mais fácil você ser mais sensível a isso. E eu também acho muito estranho isso de quando tem ali um fantasma, um negócio, e aquilo se comunica com você, porque, gente, para esse tipo de coisa acontecer, ou o espírito que está se comunicando ele é muito forte, ou você tem uma mediunidade absurda. Então, eu acho muito curioso, muito mesmo, quem consegue se comunicar desse jeito a ponto de achar que é um ser humano. E tem muitos médiums, né, que são assim, eu acho isso bizarro. Que eu, por exemplo, eu só vejo vulto, eu até vejo ali que é uma pessoa, mas eu vejo de uma forma meio borrada. Eu acho que eu nunca consegui ver perfeito, sabe? Acho que a única coisa que eu consegui ver perfeitinho foi uma mão muito branca, muito pálida. Mas, assim, perfeito de saber que, de assim, ficar em dúvida se é um ser humano ou se é um fantasma, nunca. Eu sei que é um espírito porque eu vejo meio borrado. Então, eu acho muito curioso, muito, sei lá, incrível a pessoa que consegue ver, assim, perfeitamente e ainda falar. Então, eu fico pensando, às vezes foi uma criança, né, que faleceu ali na rua, e às vezes foi em uma época muito distante, então por isso as crianças não sabiam, né, quem era, porque eu até fiquei pensando assim, né, enquanto eu tava lendo, em algum momento alguma criança vai se lembrar e vai falar que essa criança morreu, mas às vezes aconteceu num passado tão distante que ninguém lembrava. E eu acho que foi isso, o espírito de uma criança que viu que você era médium, né, porque os espíritos sentem, e pensou, vou se esconder com ele, vou brincar também. Eu acho que foi isso. Entendeu? Então eu acho que foi isso. Bom, não sei, né? Mas aparentemente não fez mal a você, não demonstrou perigo a você, então eu acho que não era uma coisa ruim. Era, tadinho, só um espírito que por algum motivo tava preso ali. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada, tá? E se tiver mais relatos, é claro, pode mandar aqui pro canal. Bom, o próximo relato se chama Brincadeira Macabra. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá.
é porque ela mandou umas considerações, só que aí isso eu vou voltar e ler depois, senão não vai fazer muito sentido. Bom, oi Li, meu nome é Andréia e você pode falar o meu nome, mas os outros estarão trocados. Eu vim te falar sobre uma brincadeira que foi muito comum aqui na minha cidade nos anos 90. Teve histórias em escola em que adolescentes presenciaram algo sobrenatural enquanto brincavam. E essa brincadeira é a brincadeira da caneta. E bom, eu vi um vídeo de uns cientistas meio que comprovando que esse tipo de invocação é uma farsa, pois se limitarem ali os seus sentidos, nada acontecia. Mas lá no fundo eu acredito que os espíritos, ou sei lá o que é, depende dos nossos sentidos para se manifestar, já que não estamos em um lugar preparados para esses fins. Seriam espíritos limitados, e a minha teoria se deve ao meu relato que aconteceu comigo. Eu tive a prova de que é real, é sério e perigoso. O ano era 1992, eu tinha cerca de 11 anos. E minha irmã tinha uma amiga e o namorado dela nos apresentou a essa tal brincadeira, mas de uma forma diferente. Ele tinha muita facilidade para invocar e se comunicar com os espíritos que baixavam ali. Minha irmã também criou uma habilidade incrível, mas um dia eu não deixei ela quebrar a minha caneta. Então eu coloquei no meu estojo, fui para a escola e na escola a caneta simplesmente andou sozinha na minha mão. Eu sou muito destemida e achei aquela situação curiosa. Cheguei em casa e fui mostrar para minha irmã o que tinha acontecido. E eu vou contextualizar a situação para vocês entenderem. Minha irmã estava dando banho na minha sobrinha, que é filha dela, em um tanque de granilite. Um tanque que estava gasto, era bem rústico. E tinha até uns buracos onde a ponta da caneta encaixava muito bem. E bom, fui contar, ela não estava dando muita importância, até que novamente a caneta andou sozinha. E aí sim eu decidi quebrar a caneta, pois só aí seria o suficiente para quebrar o que estava ali. Mas eu não estava satisfeita e agora vem a prova. Ouçam com atenção, pois o que eu vou contar foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo. E olha que eu já enviei relatos sinistros com um outro e-mail que eu espero que você leia um dia também. Era uma tarde de sol e aqui faz muito sol, tanto que a cidade se chama Mirassol. Mas não é esse o motivo, mas voltando. Chamei uns amigos e estávamos brincando e pensei, bom, somos crianças, não temos dores de cabeça, vamos arrumar uma? Vamos. Ai, eu e os meus primos eram assim também. Nossa, tá um dia tão bom pra gente tentar se matar, por que não? Gente, eu nunca vou esquecer de um dia que a gente fez um balanço, que a gente subia no morro pra poder pegar o negócio do balanço e a gente não sentava, não. A gente segurava com as mãos no negócio de madeira que a gente colocou na corda. E a gente, ó, ia. Só que lá na frente era tipo uns 6 metros, não, era uns 4, 5 metros de altura do chão. Um primo meu caiu na hora que estava lá na ponta. Ele quebrou as 2 pernas. Mas, gente, eram umas brincadeiras, tipo assim, nossa, hoje está um dia ótimo pra gente tentar ir pro hospital, vamos. Ai, gente, eu dei um certo trabalho em questão a isso pra minha mãe, tá? Gente, uma vez eu caí dentro do esgoto. Eu fiquei preta de lama de esgoto. Aí na hora que eu cheguei na porta da casa da minha mãe, sabe o que ela fez? Ela ria, mas ela ria tanto de mim. Ela não fez nada, não bateu nem nada, nem brigou. Ela só ria e me deu um banho de álcool. Ai, gente, ó, ponto de se matar, porque essa lama, ela vai sugando você pra baixo, mas não me sugou não, graças a Deus. Mas enfim, voltando aqui. Na verdade, né, eu só disse, vamos fazer a brincadeira da caneta? Minha irmã me viu passando com o caderno e com a caneta e perguntou o que eu ia fazer. E aí eu respondi, né, vou brincar de stop. E ela pensou que eu não seria burra de brincar com aquilo novamente, né? Por conta do que havia acontecido com a caneta, com a outra caneta. Mas coitada, inocente, eu era burra sim. Inclusive, a minha irmã te assiste e a minha filha também, ó. Um beijo pra elas. E bom, então pegamos o papel, desenhamos ali as coisas nele, tipo sim, não, números de 1 a 9, entrada, saída, centro, enfim.
E bom, até que em um determinado momento, a Lua, que é uma pessoa, disse: ele não sabe onde é o centro. Ele vai saber ler? Tipo, eu acho que eles escreveram centro. Bom, nesse momento ali, né, da brincadeira, estávamos Lua, João e José, que são irmãos, Dara, Vitor e Luana, que morria de medo. Até de polícia ela tinha medo até da polícia ela tinha medo. E bom, começamos a brincadeira e sim, a caneta andou. Mas não tínhamos certa ali destreza para manusear a caneta. Então veio a primeira piada. Será que esse espírito tá morto? E aí o outro respondeu, claro, né? Senão ele não tava aqui brincando com a gente, né? E foi assim. E rimos muito. Sabe? A brincadeira continuou, mas sempre estávamos rindo, brincando com as situações. Até que uma formiga subiu no papel e a Lua disse que aquilo não era uma formiga e que sim era o piolho do espírito. Até que de repente uma voz, que eu não sei de quem foi, meio que saiu. Ai, tá chato. Deixa o espírito ir pra luz. Ele tá cansado. Então pedimos para ele sair e ele foi para a saída. Entramos para dentro ali, eu acredito, gente, que isso foi a caneta fazendo esse percurso e aí a caneta deve ter virado para a saída, entendeu? E essa voz provavelmente foi de alguma das crianças, não foi uma voz espiritual. E bom, entramos, né, para dentro, cada um foi para sua casa. Eu já tinha tomado banho e estávamos assistindo TV. Até que escutamos a voz da amiga da minha irmã e ela estava com o namorado dela. E ele disse que precisava falar algo para mim. Ele disse que era por volta das 6 horas quando algo incomodou ele e ele sentiu que precisava fazer a brincadeira da caneta. Ele fez na casa dele e fez ali naquela hora em casa. Isso por volta das 10 da noite. E foi aí que o espírito falou tudo. Falou tudo que nós tínhamos falado. Até do piolho ele falou. Falou que estava morto, mas que ele podia me matar. Nisso ele me ameaçou, minha irmã ficou completamente desesperada e pediu para que ele não fizesse nada comigo. Mas minha mãe e minha irmã iriam fazer isso. Eu estava sentindo que elas queriam me matar naquela hora. Bom, depois de um certo tempo ele me perdoou e disse que alguém estava fazendo a brincadeira naquele exato momento e que eles eram parecidos. Pensei na hora ser o João e o José, já que eles eram irmãos. Então eu fui na casa deles e isso, gente, já era umas 11 horas da noite. A mãe deles não queria chamar, estava brava pela hora, mas no final das contas chamou. E eles vieram brancos, pois a mãe quase pegou eles brincando com a caneta. Quando eu contei para eles, aí sim acho que eu tirei o sono deles por noites e noites. E observação, eles eram mais novos que eu. E mesmo assim, eu não me senti culpada e nem com medo. E no outro dia, o namorado da amiga da minha irmã foi lá em casa de novo. Fez a brincadeira com todos nós perto, né, ali do brinquedo, e pediu para a Lua levar uma jaqueta em um certo túmulo, mas ela não levou. Pediu para eu orar, mas eu não orei. E minha irmã, assim, já coitada, né, deve ter orado muito. E aí a brincadeira nesse dia foi de forma amistosa. Conversamos e até demos risadas juntos, mas depois disso eu passei a crer de verdade no que eu já havia presenciado. Não brinquei mais, não foi por medo, mas por respeito. Sinceramente, eu acredito muito no mundo espiritual, vejo muitas coisas e, como eu já disse, eu presenciei muito sobrenatural. Mas eu não tenho medo algum. Eu tenho a frieza de voltar e confirmar se eu realmente vi algo ou se era só uma impressão, sei lá, de alguma figura parecida. Bom, esse foi um dos meus relatos, eu espero que leia. E quando a minha irmã e minha filha ouvir, vai confirmar que sou eu. Primeiro o nome, depois pela questão do relato, né? Pois a minha irmã passou comigo e a minha filha ouviu. Beijos de sua seguidora e observação. Você é a única pessoa que eu sigo no YouTube que não seja sobre crochê. Ai, que legal, ó. Um beijo, obrigada. Ah, tá, teve uma coisinha que você mandou lá em cima. Deixa eu só ver o que que é. Uma observação. Eu achei que essa brincadeira era mais comum, mas eu comentei sobre em um vídeo seu e as pessoas ficaram curiosas, então vou explicar. É uma brincadeira, né, entre aspas, em que invocamos espíritos.
e por uma caneta e um papel, o espírito se comunica com as pessoas em volta. Apenas uma pessoa fica com a caneta. Algumas têm muita habilidade, conseguem revelações de verdade, conseguem, né, revelações de verdade depois que o espírito sai. E aí, peraí. Ah, tá. Algumas pessoas, né, que acredito que por ser médium, conseguem revelações de verdade. E aí, depois que o espírito sai, devemos fazer uma oração e quebrar a caneta. Ah, entendi. É por isso que no primeiro momento ali do relato, aconteceu da caneta andar sozinha, porque ela não quebrou a caneta que eles haviam brincado. Gente, devem ter sido quebradas muitas canetas nessa época, hein? As lojas de caneta. Gente, sabe o que eu fico pensando aqui? Porque, assim, a história dela foi real, não é isso que eu tô falando. Mas pensa comigo, já pensou se... Porque, vamos supor, a indústria da caneta não inventa... Mas é porque aqui aconteceu de verdade, né? Mas, tipo assim, não inventa que essa brincadeira dá pra invocar para as pessoas quebrarem muitas canetas e terem que comprar mais canetas? É algo a se pensar. Porque, né, tipo... Porque mesmo que, sei lá, foi uma coisa aleatória, isso na época deve ter beneficiado muito. Por exemplo, aí a fábrica da Bic, né? Enfim, interessante. E aí ela me mandou um desenho que é tipo assim, gente, você pega uma folha de caderno, aí eles fazem tipo uma cruz. Aí nessa desenhado, aí tipo no meio você escreve centro. Aí de um lado entrada, saída, sim e não. E acredito que você coloca a caneta no centro e ela deve rodar, entendeu? Entendi. Inclusive, desse jeito aqui, eu realmente nunca tinha escutado falar, não. Da caneta, não. Da caneta, eu acho que eu já vi aquele de rodar, mas não é assim, não. E também não tem essa regra de quebrar a caneta depois, não. Então, querendo ou não, né, gente? O Brasil é muito grande de localidade, né? De lugar para lugar, essas paradas devem mudar muito. Mas é o que eu falo, né, gente? É perigoso. Pelo amor de Deus. É muito perigoso. Porque às vezes você pode invocar um espírito que ele só quer, sei lá, conversar mesmo, jogar a conversa fora. Mas às vezes você pode pegar um espírito cheio de raiva, cheio de ódio, e aí ele não quer ir embora. Ele quer ficar ali e causar destruição. Que eu acho que foi esse que meio que apareceu ali no final do relato, né? Querendo destruição, querendo fazer o mal, né? Mas enfim, ó, um beijo, tá, pra você, pra sua irmã, pra sua filha também que me segue. E se tiver mais relatos, manda aqui pro canal, tá bom? Gostei bastante do seu. Achei bem interessante, porque tem muitas pessoas que falam, né, que essas brincadeiras não passavam só de brincadeira, de invenção e tal. Mas é uma coisa que eu penso muito, né? Às vezes, sei lá, é meio difícil todo mundo delirar junto, né? Quando falam que é um delírio, sabe? Então eu acredito que em alguns casos, assim, que aconteceram coisas sobrenaturais, realmente era verdade. Porque você pega um grupo com um monte de gente, um monte de criança. Não é possível, gente, que vai todo mundo delirar junto. Todo mundo ali vai ver a caneta no mesmo momento girando sozinha junto. Não faz sentido, né? Mas enfim, vamos para o próximo relato, que é o último dessa coletânea. Deixa eu só confirmar se é o último. É o último. Inclusive é um relato longo. Quem brincou de esconde-esconde conosco? Vamos ver. Oi, Leandra, me chamo Mariana, sou do interior do Paraná. E você pode falar o meu nome sem se preocupar. Eu acompanho o seu canal já faz um tempinho e sempre tive vontade de mandar alguns poucos relatos que eu tenho. Principalmente alguns envolvendo sonhos estranhos, pois eu tenho episódios complicados envolvendo o meu sono. Mas eu ficava relutando justamente por ter um pequeno problema com as palavras. Contudo, vendo que você também sofre de TDAH e consegue fazer um ótimo trabalho contando os relatos, eu me senti motivada a arriscar escrever algo. E ela escreve super bem. E assim, parabéns por ter TDAH, ó, TDAH, ter TDAH e ter uma escrita assim. Você escreve muito bem. Então, desde já, peço perdão por qualquer erro de digitação. Tentei fazer o melhor que podia, mas pude pouco. Bom, o relato que eu pretendo contar hoje é sobre algo que aconteceu comigo e eu ainda era uma criança. Por volta ali de uns 10 ou 11 anos, eu não me lembro com exatidão. E pode ler tranquilamente, os nomes já estão trocados. Apesar de que eu acredito que ainda seja a única que lembra dessa história. Mas bom, Leandra,
Inicialmente, eu preciso explicar que quando éramos crianças, tínhamos um pequeno grupo de crianças ali da rua que nos reuníamos e ficávamos brincando todos os finais de tarde, até o anoitecer. Como vivíamos em uma cidade do interior com menos de 9.000 habitantes, as ruas costumavam ser bem seguras. E a nossa brincadeira favorita era esconde-esconde. Só que um esconde-esconde um pouco mais radical, por assim dizer. Para contextualizar melhor, com a finalidade de que seja possível compreender o relato mais à frente, nós não tínhamos limites geográficos para a brincadeira. Muitas vezes acabávamos nos escondendo além da rua em que morávamos, indo assim para outras ruas ao redor, e às vezes íamos nos esconder fora do nosso bairro. Confesso que também éramos verdadeiras pestinhas, sabe? Pois, como muitas das casas não tinham muros, nós até mesmo entrávamos nos quintais de algumas casas só para nos escondermos. E graças a Deus, o pessoal da vizinhança não costumava se importar. Afinal, todo mundo meio que se conhecia ali naqueles arredores, sabe? E bom, tinha uma casa em específico que a gente adorava usar de esconderijo. Ela ficava numa esquina ali na nossa rua. O dono era policial, recém-divorciado, e ele quase nunca estava em casa. E como não tinha portão, entrávamos. E às vezes nos escondíamos na garagem dele ou nas árvores do quintal dele. Afinal, ele tinha 2 pés de manga gigantescos. E algumas vezes ficávamos escondidos na copa dessas árvores. O único problema de nos escondermos lá é que a garagem e o quintal não tinham um piso ou calçada. Era um chão todo coberto de pedra brita. E quem já andou por chão assim sabe que ele acaba meio que fazendo uma barulheira, sabe? Então, quando você pisa ou corre, é impossível não perceber ali a sua presença no local. Então, tínhamos que pisar bem devagarinho para nos escondermos por lá. E assim, gente, desculpa essa contextualização grande, mas eu sinto que é preciso para que a história faça mais sentido. Bom, nesse dia, né, em específico, o grupo da rua ali não estava completo. Se eu não me engano, era época de férias, então a grande maioria estava viajando. Eu estava em casa assistindo desenho quando a Babi e a Luísa apareceram no portão da minha casa, convidando para brincar de esconde-esconde. Eu, obviamente, aceitei e saí muito animada. A princípio, era só mais um dia normal e estávamos as 3 brincando ali já por 1 hora e um pouquinho, quando chegou a vez da Babi contar e eu e a Luísa nos escondermos. Para deixar claro, eu era uma criança meio competitiva e eu odiava ser quem procurava, sabe? Eu gostava muito mesmo era de me esconder. Então, enquanto a Babi contava, eu decidi me esconder na rua de trás da minha casa, onde estava o ponto, entre aspas, né, em que deveríamos bater. E ir assim, me escondendo, até dar a volta no quarteirão e conseguir me salvar. Eu não sei se é difícil, né, para vocês contextualizarem, mas basicamente, eu dobrei a esquina para a rua de trás, que ficava à esquerda, e chegando lá eu meio que fui me esgueirando e descendo ali a rua de trás, até chegar no final dela e meio que dar a volta por completo. E assim poder subir de novo na rua em que estávamos brincando. A Luísa estava comigo até uma certa parte, mas depois de um tempo eu acabei perdendo ela de vista e decidi apenas me esconder. Só que acontece que quando eu tinha recém dobrado a esquina para voltar à rua da minha casa, eu escutei a Babi falar, né? 1, 2, 3, para Mariana. E ela falou isso bem alto. Na hora eu não entendi, porque eu tinha certeza absoluta de que ela não teria conseguido me ver. Ainda mais porque eu estava para o lado de baixo do ponto. E eu vi que ela correu vindo de cima, sabe? Ou seja, ela achou algo na posição oposta que eu estava. A Luísa estava do lado ali do ponto, conversando com a Babi sobre algo, e eu fiquei espiando ainda escondida. E aí eu vi que a Babi gritou: "Anda, pode sair. Eu já bati seu nome, Mariana, vem logo." E aí eu achei que ela estava fazendo a sonsa, sabe? Mentindo que tinha me encontrado só para não ter que contar de novo. Então, eu ignorei completamente e continuei ali, bem escondidinha atrás do muro. Foi então que eu vi as duas subirem a rua
e pararem de frente daquela casa da esquina, a que eu disse que costumávamos nos esconder às vezes. E elas entraram dentro do pátio da casa. Eu então aproveitei e subi o resto da rua correndo para me bater no ponto, é claro. Porém, enquanto eu subia a rua correndo, as duas meninas me enxergaram e eu estranhei que a Babi realmente não tentou correr para me impedir ali de bater o ponto. Muito pelo contrário. Quando eu bati e falei, 1, 2, 3 para mim, ela respondeu de volta. Não adianta, eu já te bati já faz um tempo. Leandra, eu sabia que era impossível ela ter me visto. Porque ela nem tinha ido procurar na rua onde eu tinha me escondido, sabe? Então eu virei para ela e disse, como? Você nem sabe onde eu estava escondida? E nisso ela respondeu, sei sim, você estava escondida lá na casa do fulano. E eu vi você se abaixar e esconder atrás do barco. Um detalhe que eu não mencionei antes é que tinha na garagem daquela casa ali da esquina uma espécie de lancha, sabe? Pois o dono tinha uma casa em um alagado da cidade e guardava a lancha na garagem dele ali na cidade mesmo. Eu, na hora que eu vi ela falar que tinha me visto, falei que era impossível. Eu não havia nem pisado naquela casa naquele dia. E por incrível que pareça, dessa vez, nenhuma de nós tentou se esconder naquele lugar. A Luísa, que até então estava quieta, disse que é verdade, que ela estava junto comigo, pois já havia se salvado e foi acompanhar a Babi enquanto me procurava. E ela também havia visto alguém se abaixar e tentar se esconder na garagem desse vizinho. Eu disse para a Luísa que ela sabia que não era eu, pois havia me visto correr em direção a outra rua quando nós começamos a nos esconder. Haja vista que inicialmente corremos na mesma direção para nos esconder. A Luísa disse que não havia prestado muita atenção em quão longe eu havia ido. Na verdade, pensou que talvez eu tivesse voltado para me esconder melhor em algum outro lugar. E nesse ponto nós começamos a discutir, porque eu tinha certeza que elas estavam brincando com a minha cara, sabe? Mentindo para talvez me assustar e tudo mais. Afinal, vez ou outra, nós pregávamos peças bobas uma nas outras, essas besteiras de criança, sabe? Mas a Babi começou a ficar verdadeiramente nervosa quando eu falei que era impossível ser eu. E disse que os vizinhos da rua de trás haviam me visto e poderia provar que eu não estava dentro do quintal daquela casa. A Babi jurava por tudo que era mais sagrado que tinha visto alguém, e não apenas alguém normal. Ela dizia que tinha visto, ainda que um pouco de longe, um cabelo castanho claro e comprido e liso, igual ao meu, e que viu se mexer junto com a figura que se escondia na garagem. E aí ela ainda disse, eu vi você, eu falei te achei bem alto, e você ainda deu um risinho assim que eu falei isso, e se abaixou ainda mais atrás do barco. Eita, ela riu, meu Deus. E foi aí que o clima começou a ficar um pouco desconfortável. A Babi, que sempre foi a mais medrosa, começou a querer chorar, e foi nesse momento que eu tive certeza que não era mais uma brincadeira. Ela ficava cada vez mais nervosa, principalmente porque essa casa em questão ficava em frente à casa da própria Babi. Então começamos a dizer que às vezes poderia ser algum móvel ou alguma coisa deixada na garagem, que talvez, por ser ali início da noite e ela só ter ido ali até a porta da garagem, sei lá, a Babi se confundiu e pensou que era uma pessoa. Bom, pelo menos foi isso que eu e a Luísa começamos a dizer para ela, porque a coitada estava ficando muito nervosa e tremendo igual uma vara verde. Então, movida por uma curiosidade besta e uma coragem que só criança tem, falei que deveríamos, então, ir, ver se tinha realmente alguma coisa naquela garagem. Então, eu subi com as duas ali atrás de mim, a Babi mais medrosa bem atrás e a Luísa do meu lado. Chegando em frente à casa, começamos a olhar em direção à garagem. E nenhuma das meninas tinha coragem de entrar lá dentro. E confesso que nem mesmo eu tinha muita, mas mesmo assim eu dei alguns passos à frente. E Leandra do céu, eu dei apenas alguns passos ali no início do quintal. E então eu tive a ideia de me abaixar, sabe? Para ver se eu conseguia ver algo agachado atrás do barco. E que desse para ver melhor, se eu abaixasse, é claro.
Na entrada, tinha uma pequena rampinha, justamente para o carro e as coisas passarem melhor, sem enroscar na saída ali de Pedra Brita. Então, eu fui até o final da rampinha e encostei o meu rosto praticamente no chão para poder espiar. E então, por incrível que pareça, eu vi 2 pés. Deveria estar a uns 6 metros de distância de onde eu estava, mas dava para ver que eram pés de uma criança mais ou menos da nossa idade, sabe? Eliandra, o homem que morava naquela casa, não tinha filhos, nem era casado e muito menos estava em casa naquele momento, pois ele praticamente não parava em casa. Eu vi os pés e levantei bem rápido. Olhei para as meninas atrás de mim e disse: tem alguém ali. Eu nunca fui de ver coisas sobrenaturais, então em primeiro momento eu acho que talvez o choque me pegou tanto que eu nem processei que poderia ser algo sobrenatural. Mas a Babi começou a se afastar tanto da casa que praticamente estava no meio da rua e dizia: eu vi alguma coisa, tem alguma coisa nessa casa. E então, Li, enquanto ela começava a chorar e surtar, eu que ainda estava ali parada na entrada da garagem, comecei a ouvir o barulho de gente correndo nas pedras britas. Nas pedras brita. E eu lembro que eu disse, e lembra, gente, que eu disse que era uma garagem que o piso todo coberto de pedra brita, e por conta disso fazia, né, muito barulho quando alguém pisava ou então corria. Então, ouvimos o barulho de passos pesados e rápidos correndo ali na garagem. Mas quando eu e Luísa, que ainda estava ali mais perto da garagem, olhamos, não conseguíamos mais ver ninguém. Então, eu me abaixei de novo, mas os pés não estavam mais ali. Nós apenas ouvimos, por aproximadamente 1 minuto, o barulho de alguém correr sem parar no piso de pedra brita. A Babi, que estava mais longe, chorando e se escondendo, não ouviu os passos, mas eu e a Luísa sim. E nós duas ficamos paralisadas. Só voltamos, né, a nos mexer quando todo o barulho cessou. E então nós corremos o mais longe possível dessa casa. Eu fiquei, né, com o coração bem acelerado. E acredito que a Luísa também. A Babi levou um longo tempo para se acalmar e nós nem comentamos com ela dos barulhos ali de corrida até uns dias depois, pois nós sabíamos que se falássemos algo era mais tempo ainda para a bichinha sossegar, sabe? Provavelmente ela já nem ia dormir sozinha naquela noite de tanto medo, porque ela mesma disse que viu alguém e jurava de pé junto que se não era eu, era alguém muito parecido comigo. Eu até hoje penso nesse acontecimento. Depois de um tempo, nunca mais fui me esconder dentro daquela garagem de novo, e nem cheguei a pisar na parte interna do quintal daquela casa, me contentando em ficar escondida na copa das árvores nas vezes que fomos brincar. Mas eu ainda penso naqueles pés. Eram pés de uma pessoa mais ou menos da nossa idade, sabe? E o barulho também de alguém correndo na pedra brita também me incomoda. Leandro, o que será que era aquilo? Será que realmente era uma cópia minha? Tipo um doppelganger? Ou será que a Babi viu apenas algum fantasma e achou que era eu? E será que aquilo estava tentando brincar de esconde-esconde também? Bom, eu só sei que a brincadeira acabou por ali, cada um foi para sua casa e poucas vezes tocamos nesse assunto de novo. A casa continua lá até hoje, na rua em que os meus pais moram, porém hoje em dia ela é murada e tem outros donos. Mas não me sai da cabeça essa situação. Eu sempre me questiono muito sobre quem estava brincando de esconde-esconde com a gente naquele dia. E é isso, esse é o relato. E é isso, esse é o relato, Lilica. Vou ficar muito feliz se você ler. Espero que tenha gostado e assim que possível vou tentar trazer, né, outros relatos curiosos para você. Me desculpem qualquer errinho de digitação ou o fato de eu ser um pouco prolixa. Prolixa. Beijos, muito axé para você e para os seus gatinhos. Um beijo, tá? Muito obrigada e que nada, a sua escrita foi maravilhosa. Às vezes que eu errei, foi eu mesmo que errei. E eu amei o relato, sério mesmo. Eu achei um relato muito, muito interessante, porque eu imaginei que ia ficar só no eu vi você, não era eu, mas não. Tinha mais ainda, que ela realmente viu os pezinhos da criança. Então, assim, pode ter sido realmente um doppelganger, né? Mas não, eu acho que doppelganger não. Sabe por quê?
essa parte de que vocês escutaram alguma coisa correndo na brita, não é típico de um doppelganger, porque o doppelganger ele aparece e aparece. Essa questão dos passinhos na brita, isso é de fantasma. Acredito que assim, talvez nessa casa pode ter falecido uma criança, né? E aí ela viu vocês brincando, quis aparecer, porque querendo ou não, ela não saiu do espaço, né? Igual ela abaixou, ela deu uma risadinha, mas ela também não saiu, né? E na hora que ela saiu correndo, os passos ficaram no terreno onde tinha a brita, que automaticamente era o terreno da casa. Então pode ser que num passado distante, digo distante porque eu acho que se alguém tivesse morrido ali, vocês iam saber, né? Criança, enfim. Então talvez a casa tenha um passado ruim, né? Alguém faleceu, provavelmente uma criança, às vezes pode ter sido uma morte conturbada ou algo do tipo. Mas achei bem interessante o relato, bem mesmo. E quem sabe também não pode ter sido até um livramento, né? Às vezes para você sair de onde você estava escondida, né? Não sei, quem sabe, né? Mas é isso, olha. Um grande beijo, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. Agradecer mais uma vez a todos que enviaram os relatos para essa coletânea ter sido feita. E também agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Ó, um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.